Já fiquem ali com aquele dedo nervoso, porque é a hora da seleção da rodada. A 24ª rodada, e essa seleção é aquela que democraticamente eu elejo sozinho. Então eu vou lá, converso comigo mesmo, e aí faço um debate, entendeu? E escolho os nomes para colocar nessa seleção. E aí, só que é o seguinte, aí tem o ônus, né, que eu trago aqui para Mansur e para Felipe Bastos, para que eles possam cornetar à vontade. O Felipe Bastos, quando não está aqui, corneta via mensagem. Hoje ele vai ter a chance de fazer ao vivo para vocês rirem aí, tá bom? Rirem das opiniões dele, concordar com as minhas, óbvio. É isso, então prepare, se manifestem aí por meio da hashtag troca de passes. Tá aí a seleção da rodada. O Everton, goleiro do Palmeiras, no gol. Poderia ter sido o Walter, do Mirassol. Eu ia falar agora. Fez um belo jogo. Eu já ia começar. Eu falei pra ele lá no camarim, aí ele agora falou aí. Não, só você que acertou. Não. Fiquei na dúvida lá, Walter, o Everton, mas achei que o Everton fez um grande jogo na boa vitória do Palmeiras por 4-1. Lateral direita, Marcos Rocha, grande Grenal, né? Foi importante, uma bela contratação do Grêmio para tentar resolver o problema da lateral direita. João Pedro é muito bom, mas está sempre com algum problema, machucado e tal, então Marcos Rocha chegou ali e começou bem. Ignácio fez um bom jogo, bom zagueiro do Fluminense, o Ignácio, né? Fez uma Copa do Mundo espetacular, se machucou, está voltando agora, fez um bom jogo na vitória do Fluminense. Gemes, outro bom zagueiro do Mirassol, né? Tanto ele quanto o João Vitor, que não jogou essa rodada, né? João Vitor ficou fora. Gemes é bom zagueiro. E o Reinaldo. Aqui eu fiquei muito na dúvida. Porque o Kaique. O meu também. O Kaique jogou muita bola. Você sabe que eu quase coloquei um improvisado na lateral direita. Mas não dava para fazer isso. Então, porque o Marcos Rocha mereceu. Exato. Então, acabei escolhendo o Reinaldo, tá? Para ser o lateral da rodada. Mas poderia perfeitamente ser o Kaique do Cruzeiro. Meio campo. Olha, Mansur, hoje não tem time faceirinho, não. Não, ao contrário, hoje Hoje encheu de meia. Sabe por quê? Porque, pelo menos para mim, porque foram poucos os atacantes. Seu time jogou no seu pensamento na rodada passada e tomou muito gol, né? E também tem o seguinte, nessa rodada, poucos atacantes tiveram muito destaque. É verdade. Né? Tivemos mais jogadores de meio campo. Então, meio campo com Lucas Silva, mais um belo jogo do volante do Cruzeiro. Andrés Pereira, que chegou chegando no Palmeiras, né? Jogando muito, mesmo tendo entrado na segunda parte do jogo. Roleiser também fez um ótimo jogo contra o São Paulo. E Matheus Pereira, que para mim foi o jogador da rodada. Fez um grandíssimo jogo na virada do Cruzeiro contra o Bragantino. E aí no ataque, Ryan, achei que fez um bom jogo contra o Flamengo. Ryan, né? Como eu disse aqui no começo do programa, é um jogador que está em ascensão. E o Guilherme, que também jogou bem contra o São Paulo. É um jogador que tem sido muito cobrado, né? Mas deu resposta, jogou bem, fez gol, foi importante, por isso ganhou uma vaga no ataque. O técnico, Abel Ferreira, pela segunda rodada consecutiva, elegi Abel Ferreira como técnico da rodada, porque mesmo com o time reserva, o Palmeiras não perdeu o padrão. Fez um grande jogo, um futebol muito agradável, consistente, jogando bem, fez 4-1 no Fortaleza, que tinha começado a reagir ali com o Palermo. Por isso, né, pelo fato de ter trocado todo mundo e ter conseguido manter um bom desempenho do seu time, apontei Abel Ferreira como técnico da rodada. Então está aberta a temporada de caça às bruxas e de críticas. Vai lá, Mansur! Não, as minhas discordâncias, eu não consigo discordar do meio para frente. Minhas discordâncias já manifestei o Walter. Walter poderia no estar gol aí. E o Kaique na lateral esquerda. Embora não que o Reinaldo tenha jogado mal, mas eu acho que o Kaique o time era dele. Os dois poderiam estar. E aí, Felipe? Eu tô com o Mansur, mas lá na frente, menção honrosa para o Mateuzinho do Sport. Fez um bom jogo contra o Corinthians. Fez um bom jogo. As únicas 2 vitórias do Sport no campeonato foram gols dele. E ontem ele fez um golaço. E o treinador Rafael Guanais. Não tem como não falar do Rafael Guanais. Mais um belo jogo do Mirassol. É que tá virando rotina. Tá virando rotina o Mirassol. O Abel, jogar bem, obviamente, é um grandíssimo treinador também. Vai brigar até o final pelo título do brasileiro. Mas o Rafael Guanais com o Mirassol, ninguém esperava o Mirassol nessa aliás, colocação. nessa rodada específica, não jogou mais do que os meias que estão na seleção, mas em algum momento poderia ter estado o Zé Lucas do Sport. É verdade. Você falou do Sport, né? Ele é bom jogador. Ele é bom jogador e tem tudo para no final do ano já
alçar novos voos, né? E aqui na zaga, o Lucas Oliveira também entrou numa fria ontem. Assim, jogar um jogo muito difícil contra um Flamengo que tecnicamente te exige muito do teu preparo. Entrou bem no jogo, mas a dupla de zaga aí tá muito bem feita, Ignacio e James ali. Fernandinho do Cavaco. Olha, você sabe que ele aparece, né? Ele mandou a seleção dele aqui, ó. Vê se vocês concordam, Mansur. Volpe, Marcos Rocha, Noriega, Wagner Leonardo e Marlon. Cuejar, Arthur e William. Alisson, André Henrique e Carlos Vinícius. Ele não é clubista. Não é clubista. Gostou da seleção dele, Mansur? Fernandinho, grande gremista, Fernandinho do Cavaco, mandou o time todo do Grêmio. O Marcos Latino tá mandando aqui, ó. Sou palmeirense, mas assistir ao jogo do Santos com meu pai e o Brasão jogou mais que o Everton e levou outra joelhada na testa. Tem isso, tem isso. É isso, mande as suas mensagens aqui na hashtag Troca de Passes. Na medida do possível, leio algumas aqui ao longo do programa. Tá legal? Seguinte, para onde vamos, senhor Eugênio? Temos assim, ó, seguinte, a gente vai falar um pouco sobre a briga pelo título brasileiro. E nós fizemos aqui uma ilustração para fazer uma projeção das próximas rodadas. Quem Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro vão enfrentar nos próximos 5 jogos? Então, vejam só, para a gente tentar saber, né, quem na teoria, porque tudo é teoria aqui, né? Quem na teoria tem um caminho mais ou menos difícil. Começando com o líder Flamengo, olha só. Tem o Corinthians fora de casa na semana que vem. Depois, Cruzeiro. Que duelo, hein? No Maracanã, no dia 2 de outubro. Sai para jogar contra o Bahia em Salvador. Sai para jogar contra o Botafogo no Newton Santos. E recebe o Palmeiras no Maracanã. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Esses 5 jogos podem definir o campeonato. Se o Flamengo passar bem por esses 5 adversários, o Flamengo fatalmente vai ser campeão. Porque são jogos duríssimos e os 3 confrontos diretos, né, os 2 confrontos diretos, estarão nas próximas 5 rodadas do campeonato. Tabela muito dura do Flamengo. Agora o Palmeiras sai para jogar contra o Bahia em Salvador, depois recebe o Vasco no Allianz Parque, sai para jogar contra o São Paulo, fazendo um clássico no Morumbi, recebe o Juventude em jogo atrasado do Campeonato Brasileiro, que ficou para o dia 11 de outubro, e recebe o Red Bull Bragantino no dia 15 de outubro. E depois pega o Flamengo no dia 18. Então, a 6ª rodada do Palmeiras tem o Flamengo, tá? Então, como aqui estão os 5 próximos jogos, o Flamengo é o 6º e não o 5º, como é para o Flamengo esse do... Lá na teoria, bem mais tranquila, né? Bem mais acessível para o Palmeiras. Só o clássico ali, né? Tem o clássico e tem o Bahia fora, né? Ele já respondeu. Beleza. Vamos ver. O Cruzeiro joga contra o Vasco em São Januário, na próxima rodada. Depois, Flamengo no Maracanã. Recebe o Sport no Mineirão. Clássico contra o Galo na Arena do Galo. E recebe o Fortaleza também no Mineirão. Como é que é, Eugênio? O Cruzeiro não tem jogo atrasado, então vai fazer os seus jogos regularmente. E aí, ô Mansur, o Cruzeiro tem uma tabela média, eu diria ali. O Palmeiras, na teoria, tem a tabela mais tranquila, não? O natural, assim, o natural é que a gente saia dessas 5 rodadas com o Flamengo tendo tropeçado mais do que os outros e com o Palmeiras podendo ter se colocado como líder. Na teoria, acho que a tabela mais difícil é do Flamengo, a segunda é a do Cruzeiro. Isso. Porque sair com o Vasco é desconfortável e tem o clássico com o Atlético e, obviamente, o confronto direto do Flamengo é do Maracanã. Olha, para o Flamengo, você não tem nenhum desses jogos que você diz o time é franco favorito para ganhar. Você não tem, né? Um jogo contra um time de metade baixa da tabela no Maracanã. Não tem. Na teoria, o jogo mais acessível para o Flamengo é Corinthians e Itaquera. É um jogo duríssimo. E é um jogo duríssimo. E o Palmeiras você tem aí. O Palmeiras tem o Vasco, recebe o Vasco, o Palmeiras recebe o Juventude, recebe o Bragantino. 3 jogos que você aponta ele, na teoria, ele é bastante favorito. Então, eu acho que a tabela mais difícil é do Flamengo, depois o Cruzeiro e depois o Palmeiras. A chave O Flamengo joga 3 fora, né? Se o Flamengo conseguir perder
deixar no caminho o mínimo de pontos possível e não deixar ninguém desgarrar, ele se mantém como forte candidato. Lembrando que o jogo com o Corinthians é num domingo, 3 dias após o jogo quinta-feira em La Plata. Já é o primeiro problema dessa caminhada. Se ele conseguir manter ali o ritmo dos dois rivais, ele fica muito forte para o título. Então vamos Mas falar é possível que ele saia disso tendo que descontar uma desvantagem que fique pelo caminho. Então vamos vamos olhar com o copo mais cheio do Flamengo. Ele tem os 2 principais adversários em casa. Então ele pode, diante da torcida, fazer 6 pontos fundamentais na campanha para o título. Mesmo que fiquem pontos em outros jogos, ele pode compensar no confronto direto. Ele pode tirar dos rivais a oportunidade. Então, nesse aspecto, pode o Flamengo transformar esses 2 jogos contra Cruzeiro e Palmeiras como decisivos. São finais. E aí, eu quero entender se o discurso lá do começo do ano vai valer para esse momento. Mas o Flamengo não tem com que lá alternar atrás, agora. Não, então, mas tem a Libertadores contra o Corinthians Só e esse jogo. depois para. Porque o discurso lá atrás era de que o Flamengo daria prioridade total ao Campeonato Brasileiro. E pela escalação do fim de semana, não foi na prática, porque o Palmeiras escalou os seus titulares. Mas eu acho que essa conversa está tendo uma linha cruzada aí. A minha sensação, quando esse assunto foi discutido lá atrás, a grande crítica em relação à temporada passada era na oposição entre Brasileiro e Libertadores com a Copa do Brasil. E não exatamente num duelo de protagonismo entre Brasileiro e Libertadores. Aí chegou o momento, Brasileiro e Libertadores, que era preciso fazer uma administração. Não tinha jeito. Sim. Porque dá também para você achar que vai ter uma quarta de final de Libertadores no Maracanã e você vai se desfigurar. Claro. Então, eu acho que a interpretação... Um elenco para a gente não chamar de rede. O Flamengo tem 22 titulares. O problema é que quando... Mas você não consegue entrosar 2 times da mesma forma. Então, mas você treina para isso, você usa os jogadores para isso, os jogadores têm minutagem, tem rodagem dentro, mas precisa desempenhar melhor. Ontem não desempenhou bem. O Palmeiras, por exemplo, com os reservas, fez um belíssimo jogo contra o Fortaleza. Mas os níveis de dificuldade eram diferentes, né? O Vasco não é muito melhor do que o Fortaleza. O clássico, o Flamengo não. A realidade a mobilização na motivação ali, exato. Mas o Flamengo, ele, para mim, se ele fizer esses 5 jogos aí, para mim o Flamengo é favorito contra o Corinthians, fora de casa. O Corinthians não joga bem e o Flamengo, ele precisa ganhar o jogo. O Corinthians ainda é desfalcado, né, Felipe? Porque, por exemplo, seus principais jogadores, Garro não jogou, Memphis não jogou, só Yuri Alberto à disposição. Precisa ver como é que vai ser até o final de semana, se um ou dois, ou se os 2 vão se recuperar, porque fazem muita diferença, né? O Corinthians sem esses 2 caras é um time absolutamente comum, né? E aí para mim, vai para um jogo contra o Cruzeiro, que é a final. É final antecipada. Foge daquilo ponto corrido não tem final. Tem sim. Cruzeiro e Flamengo é final. Final. E que é uma questão para preocupar torcedores do Cruzeiro para essa grande decisão. O Bahia, o Cruzeiro joga contra o Vasco em São Januário. E veja o detalhe. O Cruzeiro tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Tem 8 jogadores pendurados com 2 cartões amarelos. 8 jogadores pendurados com cartão amarelo, com 2 cartões amarelos e o treinador. Então, olha só... dependendo de como for esse jogo contra o Vasco em São Januário, o Cruzeiro pode ir ao Maracanã dependendo de como for, né? Sem jogadores. Olha, Cássio, Caio Jorge, Fabrício Bruno, Lucas Romero, Matheus Pereira, Matheus Henrique, Wallace e Wanderson. Jogadores importantíssimos, todos pendurados com 2 cartões amarelos. Se for um jogo muito duro contra o Vasco, um jogo muito brigado, de muitos cartões, pode fazer com que o Cruzeiro vá todo esfacelado aí para enfrentar o Flamengo no Maracanã. Que é o que vai ser, né? O Vasco precisa pontuar, o Vasco ali, se a gente olhar o 16º colocado, o Vasco precisa, ainda mais dentro de São Januário, vai ser um jogo muito difícil para o Cruzeiro. E aí o Flamengo tem, para mim, 2 jogos dificílimos fora, Bahia e Botafogo.
Porque os dois estão brigando também em Libertadores, para ver quem vai para Libertadores direto. Então são 2 jogos difíceis para o Flamengo. Jogos do Newton Santos. E aí mais uma final desconfortáveis. É porque o campo, a velocidade do jogo, até você pegar, o Botafogo está mais acostumado. E aí vai para o último jogo ali dessa sequência contra o Palmeiras, dependendo se atrás precisando do resultado ou na frente para sustentar a sua colocação. Então, o Flamengo para mim tem os 5 jogos mais difíceis aqui. E o Palmeiras tem 3 jogos em casa, sendo ele Vasco brigando na zona do rebaixamento, Juventude também e o Bragantino que oscila muito, né, seu jogo. Só para a gente fechar esse papo, Cadu, grande amigo, sempre faz as ponderações, né, telespectador assíduo aqui do Troca de Passes, ele nos alerta aqui que Flamengo e Palmeiras, por exemplo, está marcado para 3 dias antes do primeiro jogo das semifinais da Libertadores. Então, os dois terão pela frente, depois desse Palmeiras e Flamengo, se eles passarem as semifinais na semana de 22. Semana de 22 pode ser 22, 21, né, eventualmente, ou até 23. Então, os dois têm esse compromisso pós-clássico, né? É isso. Deixa eu ver aqui, ó, tem mensagens de vocês aqui, ó. O Emerson Santos manda aqui, Cruzeiro não pede fora de casa, pode Flamengo e Palmeiras. O Cacaroto Flamengo, Cacaroto Flá, pergunta ao Carlos Eduardo, Mansur, se esse Flamengo que jogou contra o Vasco é o da Libertadores. Pelo futebol apresentado, não tem outra desculpa. Não entendi. Você entendeu, Mansur? Não. Também Só não faltou alertar uma coisa. Qual é? Entre 5 e 15 de outubro, tem data FIFA no meio. Isso é verdade. Por exemplo, se for Quando? Entre 5 e 15 de outubro. Por isso tem esse espaço. O Palmeiras vai jogar durante a data FIFA. A reposição de um dos jogos do Palmeiras vai ser durante a data FIFA. Ele vai ter desfalques nesse jogo. Vai ter. O Flamengo tem um jogo com o Sport fora, que não está marcado ainda. Agora, por outro lado, os times que tiverem muitos convocados, por exemplo, se forem da seleção brasileira, eles vão viajar simplesmente para a Coreia e para o Japão. Pertinho, pô. O jogo com o Japão dia 14 pela manhã. Muito difícil que esses jogadores cheguem em condição aqui. Aí vai depender os jogadores de outros países vizinhos do continente que forem convocados, aonde eles vão jogar. Sim, é uma questão a mais para se preocupar. Lembrando só aqui, quais são os jogos atrasados. Então, Eugênio, o Flamengo tem esse jogo contra o Sport que ainda vai ser marcado, o Palmeiras tem esse com o Juventude e o Santos. Então, o Palmeiras ainda tem um clássico contra o Santos para ser jogado. Pelo lado do Estudiantes de La Plata, o Eduardo Domingues saiu satisfeito com a vitória que o jogo terminou agora há pouco, foi hoje mesmo em La Plata contra o Defensa e Justiça, como eu disse, usando um time reserva. Lá em La Plata, o principal comentário é sobre o documento da Conmebol, sobre a anulação do cartão vermelho do Gonzalo Plata, que está apto para enfrentar o Estudiantes na quinta-feira. Muito se falou sobre isso hoje lá em La Plata. A Conmebol até emitiu uma nota oficial explicando a situação do Gonzalo Plata, dizendo que ele está apto para jogar. O Estudiantes, então, que vai receber o Flamengo na quinta-feira, embalado com essa vitória contra o Defensa e Justiça. Hoje teve muito contato com a torcida que encheu o Estádio Uno, o estádio em que se faz muita pressão, enquanto o River vem nesse momento querendo tentar reverter um placar adverso contra o Palmeiras, numa situação que deixou muitas dúvidas no ar com o Gallardo, principalmente falando que os reservas não aproveitaram a chance que ele deu no fim de semana contra o Atlético Tucumã. Então é isso, amigos. Esses foram os resultados dos rivais dos brasileiros, né? Os rivais argentinos dos brasileiros nas quartas de final, nessa semana tão decisiva da Conmebol Libertadores. Um abraço a todos. Valeu, Sibila. Obrigado pelas informações. Jogar na Argentina nunca é fácil, né? No caso do Flamengo. Mas ainda assim, eu acho que há uma diferença grande entre os times, né? De questão técnica. O Flamengo é um time muito sólido. Experiente, um time acostumado a esse tipo de pressão. E tenho a impressão que, inclusive, o Flamengo vai ganhar de novo o jogo. Eu acho que o Flamengo, para mim, vai ganhar do Estudiantes lá, talvez tendo até mais espaço para jogar, o Estudiantes tentando e precisando sair um pouco mais para o jogo. E o Flamengo é inteligentíssimo para jogar também sob essas condições, né? O que não pode é sofrer uma pressão muito grande, a bola rodar demais a área e o Flamengo não conseguir sair. Mas não é o habitual desse Flamengo do Felipe, né? Eu acho que a gente vai ter o típico jogo de dois times tentando levar o jogo para terrenos absolutamente distintos. O Flamengo tentando fazer o jogo ficar um pouco mais
calmo, com menos eventos acontecendo, mais com a bola, acalmando o jogo, tentando fazer o jogo acontecer pelo chão. E o Estudiantes tentando fazer o jogo ser uma sequência da parte final do segundo tempo, em que ele leva o jogo para um terreno mais físico, de mais disputa, de bola longa, de mais duelos, para ele tentar fazer volume, né? Lança a bola, tenta ganhar a segunda bola, tenta ganhar a disputa e vai ganhando terreno no campo para resolver o jogo. Vai depender do Flamengo conseguir impor o jogo que interessa a ele. Agora, num ambiente que vai ser bastante hostil, no bom sentido. E há também, né, porque eu estava lendo os jornais argentinos, há uma indignação por parte dos Estudiantes com relação à anulação do cartão amarelo do Plata, né? E isso também está deixando o clima mais quente por lá, porque eles enxergam a anulação do cartão como um benefício da Conmebol ao Flamengo, né? E eles entendem que dessa maneira o Estudiantes está sendo prejudicado. Então, há uma sensação de revanchismo, de indignação com a decisão da Conmebol. Mas eles precisam usar psicologicamente para animar seus jogadores, animar seu torcedor que vai ao campo. Mas se o Flamengo, para mim, igualar a parte de intensidade e competitividade, o Flamengo sobra tecnicamente. Aí vai levar o jogo muito para sua feição, que é jogar tecnicamente, ter mais a posse de bola, controlar o jogo. O Flamengo, se for botar time por time, o Flamengo é muito melhor do que o Estudiantes. O que aconteceu no final do segundo tempo? O Flamengo entrou no jogo que o Estudiantes queria, de competir, de intensidade, de um jogo mais corporal, de um jogo mais individual. E aí é o jogo que o Estudiantes quer. Revanchismo, com certeza vai ter. Aí vai ser um ambiente hostil, mas dentro de campo, tecnicamente, se não houver nenhum tipo de erro, o que aconteceu no Maracanã, o Flamengo, para mim, passa e passa tranquilo. Se jogar, o Flamengo... é muito difícil você ver o Flamengo jogar mal 2 jogos seguidos. É difícil. É muito difícil. O Flamengo tem muito recurso técnico. Se igualar na parte de intensidade e competitividade, o Flamengo tecnicamente sobra. E acho, né, Mansur, que se o Flamengo conseguir um gol cedo, o estádio cai, né? Acho que o ambiente vai já dar uma baixada, os jogadores já sabem, o que eles sofreram no primeiro tempo contra o Flamengo, né? Eles não viram a bola, parecia um time de adultos contra crianças ali. Depois, o segundo tempo, as coisas ficaram menos piores, assim, pro Estudiantes. Agora, é um outro momento, mas vale lembrar que o Flamengo está indo decidir em La Plata porque, entre outras coisas, não conseguiu... É verdade que perdeu no Maracanã para o Central Córdoba, é fato. Mas o Flamengo não fez boas partidas fora de casa na fase de grupos contra adversários tecnicamente inferiores a ele. A fase de grupos do Flamengo não foi boa em termos de desempenho. É verdade. Com o Central Córdoba fora, com o Tátira fora, com o... LDU, né? Com a LDU fora. E por isso decide fora, sim. E por isso decide fora. Porque não fez uma boa primeira fase. Pouco. E aí, na virada com o Inter, para mim foi o melhor jogo. Fez o grande jogo dele como visitante. Para a gente falar um pouco também sobre o Palmeiras, né? Palmeiras tem que se lembrar sempre do que foi a outra eliminatória com o River Plate em 2022. Foi 2020, o ano que o Palmeiras teve campeão no Maracanã. Faz tudo isso de tempo já? Foi Porque 2020, era estádio fechado, sem público. Caramba, que o Palmeiras faz 2-0, né? 3-0. 3-0 na Argentina. Isso. Toma 2-0 aqui. E se tivesse mais 5 minutos, o River empataria o jogo. Não, tem um lance, eu acho que vai pro VAR até. Isso. Tem um lance que vai pro VAR. Tem um lance de gol anulado. Gol anulado. Então tem que ter isso em mente para não sofrer a mesma. Mas acho que esse time do Palmeiras também é muito mais cascudo, né? Um time mais experiente. E o Palmeiras, se continuar mantendo esse ritmo dos últimos jogos, tem tudo para. E o River agora é pior do que aquele. Vai, exatamente. Então tá aí, meus amigos, o Flamengo que agora já se prepara pensando nesse confronto de volta contra o time do Estudiantes da Argentina, lá na Argentina, exatamente isso, tá? É o confronto de volta, primeiro jogo deu Flamengo no Maracanã, o Mengão conseguiu inclusive a vantagem, vai poder jogar pelo empate, que é uma vantagem mínima, não pode jogar com esse regulamento embaixo do braço de jeito nenhum, tem que jogar para vencer mesmo fora de casa. Né? A gente sabe que Libertadores é traiçoeira e não pode abrir nenhum tipo de margem, né? Nenhuma brecha para correr qualquer tipo de risco de eliminação. Então, Flamengo já focado, né? Chave virada, pronto e pensando nesse confronto
contra o Estudiantes da Argentina. Felipe Luiz terá a volta de alguns atletas, vai com força máxima para esse confronto, que, na minha opinião, é o grande jogo do Flamengo no ano, tá? Estou confiante na classificação aí para as semifinais da Libertadores da América. Não vai ser fácil, nunca é fácil jogar contra time argentino, ainda mais jogando lá. Vou deixar aqui os créditos para o canal do Sport TV. O link dele se encontra na descrição do vídeo como forma de crédito. Daqui a pouco eu volto. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever e deixar o like, porque já já eu tô voltando e trazendo mais informações do nosso Mengão para vocês. Afinal de contas, isso aqui é nossa paixão. Isso aqui é nosso amor. Fui, nação!